Segundo ponto aí, que é o combinar os nutrientes, tá? Isso é muito importante. Ó, presta atenção. Primeiro ponto, horário das refeições. Frequência, também entra frequência das refeições, não pular refeições, né? Aí, segundo ponto, é combinar os nutrientes. E agora, sobre combinar os nutrientes, é muito importante você optar, quanto mais melhor, por comida de verdade, comida natural. Frutas, cereais, carne, ovos, tá? Evitar ao máximo alimentos industrializados. Gente, quanto mais natural vocês comerem, melhor. Sem sombra de dúvidas, tá? Mas não quer dizer que vocês não possam incluir um alimento industrializado. Já é muito difícil. Eu incluo alimentos industrializados na minha alimentação. Mas eu sempre tento optar mais pelos naturais. E nunca tem uma refeição que é totalmente industrializada. Então a gente precisa ter esse pensamento. E agora eu vou compartilhar outra imagem com vocês, tá? Peraí. Então tá. Eu vou bloquear os comentários, tá bom? Pra eu explicar isso aqui pra vocês. Quando eu falo que o segundo ponto pra perda de gordura, para emagrecer, é combinar os nutrientes, vocês têm que entender que a gente, na alimentação, a gente tem 3 macronutrientes: carboidrato, proteína e gordura, tá? Tem alimentos que a gente tem um pouquinho de cada. Vou dar um exemplo: iogurte natural integral. É um alimento que ele tem um pouco de carboidrato, um pouquinho de proteína e um pouquinho de gordura. Mas tem alimentos que são predominantemente um nutriente. Por exemplo, tapioca é somente carboidrato, tá? Azeite é somente gordura. Gente, vocês terem esse conhecimento é muito importante na hora de combinar as refeições, os alimentos. A gente tem que combinar os nutrientes. Então não dá pra você fazer uma refeição 100% carboidrato, várias no dia, né? A pessoa que só come carboidrato de manhã, só come carboidrato no almoço, come carboidrato à tarde, só come carboidrato à noite. Não, também não dá pra fazer só proteína. Também não dá pra fazer só gordura, tá? Então a gente precisa combinar esses nutrientes. A questão presta atenção, hein? Essa dica é valiosa. A maior parte das vezes que a gente inclui um alimento fonte de proteína na refeição, a gente já está incluindo gordura também. Então não tem a necessidade de você colocar acréscimo de gordura na maior parte das vezes. Por quê? O que é muito conhecido como alimento fonte de proteína que todo mundo inclui na alimentação? Os ovos, né? Aqui tá vendo que os ovos, a imagem do ovo tá no círculo aí, ó, entre proteína e gordura. Isso quer dizer o quê? Que ovo é fonte de proteína e gordura também, na mesma proporção. Isso quer dizer que se você já está colocando ovo naquela refeição, não tem a necessidade de você acrescentar gordura. Você vai estar acrescentando mais calorias, mais gordura, e isso vai gerar um desbalanço. Então, o que é importante? A gente entender primeiro o que é carboidrato, o que é proteína e o que é gordura, tá? Eu já fiz live aqui no Instagram sobre isso e tá salvo no meu feed, tá? Quem não entender pode procurar essa live que vocês vão conseguir ter um bom entendimento do que eu vou explicar nessa live. Então é muito importante a gente combinar em todas as refeições um pouquinho desses alimentos. E qual que é o problema hoje? Eu sempre falo isso no consultório com o paciente. Eu explico essa lâmina para o paciente e falo: olha, as pessoas não consomem proteína nas refeições. Consomem o quê? No almoço. Jogou ali no almoço uma carne. Tem dia que a pessoa consegue jogar um ovo de manhã, tem dia que não. Tem umas pessoas que não conseguem todo dia comer ovo, então isso dificulta. À tarde é muito difícil, a pessoa não consegue carregar, porque alimento fonte de proteína é difícil o transporte, é difícil combinar com alimento de carboidrato. Às vezes a pessoa... Olha só, a gente tem menos opções. Olha o círculo de carboidrato. Olha que tanto de opção que a gente tem. Olha o círculo de proteína no meio, assim. 4 opções, porque o restante ou é carboidrato, proteína com gordura, que tá aqui do lado de cá, ou é proteína com carboidrato. Então acaba que a gente tem menos opções. Isso faz com que as pessoas não consigam variar a alimentação e que elas, às vezes, ela não vai conseguir comer ovo todo dia de manhã. Carregar ovo à tarde é difícil. Tô dando o exemplo do ovo, que é um alimento mais comum, porque a gente tem a carne, que é fonte de proteína, mas ninguém come carne de manhã. Exceto um fisiculturista que consegue fazer isso,
As pessoas não têm né? Nós comuns, assim, pessoas comuns, a gente não consegue ter essa aderência, né? Se não tá tendo o ovo todo dia, que dirá a carne todo dia. Então, aí eu mostro pro paciente, olha só, isso daqui, esses alimentos são os que as pessoas têm mais dificuldade. E a gente precisa incluir ele um pouco ali no café da manhã, um pouco à tarde, incluir à noite e no almoço. Almoço e janta é mais fácil incluir a carne, né? Mas nos outros horários não. E aí, o que as pessoas fazem? Aumentam no carboidrato ou aumentam na gordura para ficar saciado. Então, o raciocínio, quando eu falo combinar alimentos, é isso, você combinar esses nutrientes. Reduzir ali nos lanches café da manhã e no lanche da tarde um pouquinho do carboidrato para acrescentar proteína, alimentos fonte de proteína. E prestem atenção do que eu tô falando. Quando eu tô falando reduzir. Eu não tô falando, galera, de retirar. Não é para ninguém sair zerando carboidrato, zerando nada disso, tá? A gente precisa combinar um pouco de cada em cada refeição, tá? Então essa é a segunda lei que eu posso dizer para pessoa que quer emagrecer, para pessoa que quer perder gordura abdominal, para pessoa até que, vamos trazer aqui o outro público que quer ganhar massa magra. É importantíssimo. Hoje no consultório de manhã eu atendi um paciente que o objetivo dele é o objetivo da grande parte das pessoas, perder gordura abdominal e ganhar massa magra. E aí eu expliquei isso pra ele e eu mostrei pra ele o que ele estava fazendo de errado nas refeições. Ele faz o que a maioria das pessoas fazem de errado. Café da manhã e lanche da tarde não tem alimentos fonte de proteína. Para ele que quer gerar ali um ganho de massa magra, ele precisa manter a síntese proteica ali todo ao longo do dia, tá? Ai, gente, eu tinha que ter outra imagem aqui para compartilhar com vocês para eu explicar isso. A síntese proteica é essencial para o processo de hipertrofia, para o processo de ganho de massa. Então, não adianta a pessoa comer só a carne ali no almoço e ficar o dia todo sem comer. Não adianta a pessoa falar assim, como eu só vou comer no almoço, eu vou comer aqui um prato cheio de carne. Não, gente, porque o nosso corpo, ele vai absorver. Ele vai absorver tudo que você comer, mas tem um limite de síntese proteica por refeição. Por isso que a gente tem que distribuir os alimentos fonte de proteína na refeição. Não adianta você encher uma refeição de proteína e ficar ali o resto do dia todo sem comer. Não, isso vai prejudicar o ganho de massa de quem quer e vai prejudicar também a perda de gordura. Então esse é o segundo ponto muito importante, tá? Que eu queria falar com vocês.